Olá, pessoal. Boa noite. Aqui é a doutora Vivian Koski, oncologista. Hoje a gente vai falar sobre dermatologia, assunto muito legal. Vamos esperar o pessoal chegar. A gente vai falar com a doutora Fernanda. A doutora Fernanda é dermatologista, especialista em cosmetria, que é a parte que vai mexer com estética. Então hoje a gente vai falar de autoestima, de beleza. A gente quer bastante pergunta, porque tem muita dúvida, né? Se os pacientes que estão fazendo tratamento podem fazer procedimentos dermatológicos e quais são os procedimentos que os pacientes podem fazer. Já coloquem aqui as dúvidas, vão perguntando. Aqui tem um aviãozinho que fica aqui no canto inferior direito. Já chamem umas 4, 5 pessoas aí para a live, pessoas que vocês acham que vão achar legal, tá? Vão no aviãozinho, então chamem aí umas 4, 5 pessoas para participar com a gente. A doutora Fernanda deve entrar já já, mas o assunto hoje, a gente vai falar de rejuvenescimento, a gente vai falar da pele também durante a quimioterapia, a gente vai falar de tudo um pouco. A doutora deve estar entrando, a doutora Fernanda, mas a gente está esperando, sem problemas. Ó, ela entrou. Doutora Fernanda, tô achando ela aqui. Doutora Fernanda. Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Mari. Olá, Fernanda. Ei, Vivian, boa noite. Boa noite. Tudo Ó, jóia? já tá tendo pergunta, hein, Fernanda? Mas primeiro eu vou... Boa, que boa. Muito feliz de estar aqui com você, Vivian, e com seus pacientes, né? Dizer que eu admiro muito seu trabalho, te agradecer por Obrigada. feliz de estar participando aqui com você e poder estar levando para os seus pacientes esse olhar integral, né, que você tem sempre que você aborda um paciente, né? Sim. Lógico, e isso é primordial para os resultados, né, Vivian? Trazer leveza para esse tratamento, né? Agregar Sim. nesse momento tão difícil, delicado, qualidade de vida, né? E eu Sim. tô feliz de estar aqui agora com vocês. Então, Eu fico muito feliz também. Eu vou que apresentar você, né? A joia. doutora Fernanda, primeiro, ela é minha colega de faculdade. Eu só não vou falar para vocês de que ano que a gente se formou, que Não, vocês vão descobrir a idade. pô, Então, a gente se formou na Universidade Federal de Juiz de Fora, foi em 2007, né, Fernanda? isso, Vivian, isso mesmo. 2007. E a Fernanda seguiu para dermatologia e ela é excelente, né? Ela é especializada na área de estética e ela sabe tudo disso. Então aproveitem que ela está aqui, perguntem tudo que vocês querem saber. E eu fui para a área da oncologia, Sim, mas hoje a gente vai estar aqui falando assim de rejuvenescimento, de procedimentos durante a quimio, a gente vai falar de tudo, mas eu agradeço que você tenha aceito o convite, Fernanda. mas fazer a dermatologia e o tratamento quimioterápico, eles têm uma interface muito grande, né, Vivian? Tem, Muitos dos tem. efeitos adversos, né, que o pelo, que a pele, que as glândulas da pele vão apresentar, né? Então vai ser muito interessante estar abordando isso aqui e poder orientar esse paciente em como que ele pode minimizar um pouco essas reações, né? Coisas Então vai simples, até ser ótimo. ele conseguir agregar ao dia a dia dele, a gente vai ainda melhorar mais a qualidade desse tratamento e a qualidade de vida durante esse período, né? Ó, eu vou começar com o cabelo. O Vamos lá. cabelo, a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles das mulheres que vão fazer quimioterapia. Quando elas Sim, chegam para mim lá no meu consultório, a principal preocupação, uma das, é o cabelo, tá? sim. Nem todas as químios vão me causar alopecia, queda de cabelo. Mas as Uhum. químios de mama, principalmente as químios de mama vão causar alopecia. Mas a gente tem hoje a touca hipotérmica, que é aquela Sim. touca gelada que a gente usa durante a quimioterapia. A gente É, começa mais ou menos 30 minutos antes do quimioterápico entrar e a gente vai trocando essa touca a cada 30 minutos. Tem aquele é. processo também que é a máquina que liga o paciente na máquina e não precisa trocar. Sim. Mas o fato é que essa touca, ela vai reduzir um pouco essa queda de cabelo. Ela vai Sim. reduzir em 50, 70% a queda de cabelo, dependendo do tipo de quimioterapia que eu vou usar. Então, é um Mas, artifício
que eu uso para as minhas pacientes. E eu sempre ofereço isso a elas. Mas Claro. aí vem a pergunta, né? Aí elas me perguntam, Fernanda, e aí vem, doutora, mas eu posso usar alguma vitamina, vou colocar entre aspas, porque você vai explicar pra gente, durante a quimioterapia, para o meu cabelo não cair? E aí, depois que a quimio acaba, elas perguntam a mesma coisa, doutora, eu posso usar alguma vitamina para o meu cabelo crescer? O que eu faço? Então, essa é a pergunta que eu quero iniciar a nossa live. Para a gente começar a entender aí, eu acho que seria interessante a gente entender o processo que o quimioterápico faz para poder induzir a queda. Concorda? A gente entender o processo, a gente vai entender aonde a gente vai poder atuar, tá? O quimioterápico vai fazer, né? A pele, o cabelo, a unha, as glândulas, ela tem uma taxa metabólica acelerada, tem um processo de mitose grande. Então, elas são um alvo interessante para esse quimioterápico. Ele busca essas células replicação rápida. Então, ele vai atuar ali na matriz, aonde o pelo é formado, reduzir essa taxa de replicação. Ele vai tentar inibir essa taxa de replicação. Então, o cabelo ele vai parar de ser produzido por um período, né? Por esse estudo importante que o quimioterápico faz, tá? Na medida que esse cabelo parou, interrompeu essa replicação dele, a gente tem que aguardar o processo quimioterápico cessar. Não adianta eu instituir polivitamínicos, a gente institui tratamentos, outros, a gente pode até testar depois, mas que nesse momento delicado eles não vão ter êxito, né? A gente tem que, nesse momento, aguardar o processo, esse insulto gerado ali no cabelo, e aí depois a gente pode tentar estimular um pouco essa recuperação. Assim que essa quimioterapia cessa, vamos colocar aqui, volta do segundo, terceiro mês, o cabelo começa a se refazer, começa a se recompor, a matriz dele começa a trabalhar novamente. A gente tem, a grosso modo, ali duas células que vão ser importantes nesse processo de regeneração. O queratinócito, que é a célula que vai metabolizar a queratina, que dá a textura para o cabelo, e o queratinócito, que é o que dá a cor. Cada uma dessas células vai ter tempo de recuperação. Por isso que muitas vezes o cabelo, quando ele volta mais claro, ou ele volta até branco, né? Porque o melanócito ainda não se recuperou. E o queratinócito, essa célula que produz a queratina, que dá textura ao fio, ele também tem um processo de recuperação lento, vamos colocar, e diferente ao longo de todo aquele diâmetro ali do bulbo, né? Da matriz. Então, numa região aqui, ele se recupera mais rápido, na outra mais lento. Então, a textura do cabelo também volta de modo irregular. Às vezes, um cabelo que era liso volta encaracolado, Nossa, né? isso é... mais grosso ou vice-versa. Então, esse processo é por essa diferença de regeneração dessas duas células e das células ao longo desse bulbo, de todo o diâmetro dele, né? Então, a gente tem que aguardar esse tempo mínimo, tá? E esperar. Aí, o que a gente pode fazer? Nessa fase que o paciente já está nesse processo de regeneração, 3 a 6 meses depois da quimioterapia, né? A densidade dos folículos, ou seja, o número dos pelinhos ali já começou a se refazer, já se recompôs, a gente pode estimular um pouco, sim. Tem alguns nutracêuticos que vão melhorar o quê? A densidade de colágeno ali da papila dérmica, que é onde chega o cabelo. Então, se eu melhoro o colágeno ali, eu melhoro a capacidade de nutrição do folículo, né? Se tornam mais competentes, eles conseguem levar mais nutrientes para o folículo. Então, a gente pode, nesse momento, utilizar para esse fim. E, logicamente, a parte laboratorial desse paciente, se ele tem algum déficit de elementos que são importantes, eu vou citar para vocês agora, a ferritina, a vitamina B12, a vitamina D, o zinco, a gente analisar esses parâmetros e, diante disso, a gente fazer a restituição desses nutrientes específicos, né? Mas existe nutracêuticos, eu vou falar alguns nomes sem conflito de interesse aqui, são os que eu uso na minha prática, né? Gosto muito do Neosil para esse fim, o Pantogar e o Semblé Forte, melhorar a nutrição ali dessa papila dérmica, como eu te disse, para a gente melhorar o aporte do folículo nessa fase de regeneração, né? Outro serviço que a gente usa também para acelerar um pouquinho esse processo de recuperação é usar o minoxidil tópico, que é muito famoso. Isso. Alopecia, para a gente tentar acelerar um pouquinho. Ele não vai atuar, vamos dizer, evitando a queda, né? A queda, tal como a gente faz parte do processo. Ele vai atuar ali na recuperação, né, do crescimento daquele folículo ali que está naquele momento de regeneração. Tá? Então, atuar. Perfeito. Eu acho que ficou muito claro, Fernanda. Esse resfriamento, realmente, que você institui, é uma medida preventiva muito interessante, né? Porque aí você vai fazer vasoconstrição ali, então vai chegar menos
quimioterápico, então a gente vai agredir menos essa matriz, né, do cabelo. Então, uma medida preventiva que pode ter um resultado, né, Vivian? A gente sabe que às vezes não vai ser tão importante, mas tudo que a gente puder poupar do cabelo ali, né, nesse momento onde essa queda afeta tanto a autoestima, Afeta. eu acho que é muito E a válido. gente consegue, Fernanda, a gente consegue ótimos resultados com a touca, até mesmo com a químio vermelha, né, que a gente achava que a touca não funcionava, a gente consegue bons resultados. Sim, Já chegou uma maravilha. pergunta aqui pra gente, Fernanda. Vamos lá. Vamos lá. Ó, é uma paciente minha, ela pergunta, faço quimio oral, Xeloda. O Xeloda, ele é uma quimio oral, então ele é mais metronômico, não é uma dose que eu dou assim, cheia, que ela vai... É uma dose que eu vou dando paulatinamente no decorrer dos dias, então ela não me traz queda de cabelo. O Xeloda não traz. E ela pergunta se ela pode usar alguma coisa para ajudar no crescimento. Esse tipo de quimio não cai cabelo. Então, eu acho que poderia, né? Porque ele não tá... Ele tem um metabolismo mais lento. É diferente. Vai estar atuando não prevenindo o dano que o quimioterápico pode trazer ao folículo. Saúde da papila dérmica e da nutrição que chega no fio. Aí, com certeza. E naquele raciocínio anterior nosso. Com certeza. Interessante, até vim, porque eu esqueci de falar, quando o paciente, assim, às vezes é um momento muito delicado, né? A introdução de uma quimioterapia. Mas o paciente tem a possibilidade de fazer avaliação com o dermatologista antes de iniciar a químio, principalmente quimioterápicos que realmente vão fazer o cabelo cair, e o dermatologista puder, a partir da tricoscopia, fazer uma análise daquele couro cabeludo e ver se o paciente tem algum padrão de alopécia, né? Se ele já tem realmente alguma alteração. Tudo. E aí, assim, já tentar instituir logo ao término da químio esse tratamento direcionado para aquele padrão anterior. Exatamente. Isso é muito válido. Não, e aí, é esse também ser instituído diante dessa avaliação, né? Fazer essa avaliação laboratorial para a gente avaliar as especificidades ali nutricionais. Perfeito. Tá? Com certeza a gente vai agregar para esse cabelo. Não, e isso que você falou, eu acho que você deixou muito claro. Primeiro que você respondeu uma pergunta que eu tinha, que eu não sabia, tá? Não sabia mesmo. Por isso que a gente trabalha em equipe. Por que o cabelo cresce de cor diferente? Por que ele cresce encaracolado, né? Isso. Eu desconhecia, porque ele tem um tempo de recuperação diferente, cada célula, né? Isso é incrível, muito, muito interessante esse mecanismo, né? E o envolto do bulbo ali tem vários queratinócitos, cada um vai ter seu momento. Então, aquele primeiro, vamos dizer, o processo de queratinização, ele vai estar todo irregular. Não vai estar vai estar aquela fibra toda, vamos dizer, recapeada, né? A gente vai de recuperação, de reparo. Não, muito, muito legal. E outra coisa muito boa que você falou aqui, que eu quero só deixar bem claro para os pacientes entenderem aqui, para dar um nutracêutico que a gente chama, entre aspas, uma vitamina para o cabelo, a doutora Fernanda, ela faz exames gerais do paciente. Então, ela vai ver zinco, ela vai ver tireoide, ela vai ver se o paciente está com anemia, dentre outras coisas. Ela vai ver vitamina B12, porque ela vai aqui repor aquilo que o paciente precisa. Porque muitos pacientes chegam para mim comprando coisas caríssimas, né? Coisas que não vão fazer efeito. Eles estão gastando dinheiro à toa e principalmente na hora errada. Então, isso que a doutora Fernanda falou é muito importante. É muito melhor você passe com uma consulta no dermatologista, faz esse screening aí, faz os exames, você vai gastar muito menos dinheiro com produtos que não vão funcionar no seu caso, no período que você, de repente, não deve usar, e você vai ter uma eficácia muito maior. Então, assim, isso é porque tem gente que vai na farmácia, a pessoa da farmácia vende como se fosse uma fórmula milagrosa, né? E a gente sabe que tem isso. Beleza, perfeito, Vivian. Esse entendimento é para a gente otimizar o resultado aí do paciente, né? Sim. E ele não de modo inadequado, no momento que ele já está fazendo uso de outras medicações. A gente tem que entender que a vitamínica é um medicamento, né? Que a gente pode ter interferências com ela, então tem que estar com supervisão médica. E o oncologista, junto com o dermatologista, na decisão também, né? Da hora da introdução, né? Da de utilizar junto com o tratamento. Isso é mandatório. Ó, agora tem outra pergunta aqui e a gente já aproveita, a gente já entra em outro tema.
Eu vou Vamos lá. pedir para o pessoal que está aqui na live, tem um aviãozinho aqui, mandem para 4, 5 pessoas, vamos chamar o pessoal para a live, tá? Manda aí, manda coraçãozinho para nossa live ficar no ar aí no Instagram, tá bom? E manda perguntas. Então, é uma outra paciente minha, e ela está fazendo um tratamento, não é químio, um tratamento um pouquinho diferente, e ela fala que as mãos delas estão muito enrugadas. Eu acho que aqui a gente começa a falar um pouquinho de hidratação da pele, né? No cuidado geral com a pele. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A maioria dos quimioterápicos vai gerar, né, uma fragilidade, uma sensibilidade, um ressecamento, né, Vivian? Então, Sim. o processo de cuidado com a superfície é muito importante, né? Feito com hidratantes específicos, hidratantes que vão trazer uma calmia para essa pele, que vão reparar a barreira de proteção cutânea também. E na mesma medida que a gente tem que melhorar a hidratação, a gente tem que minimizar as agressões. Então, o cuidado do banho, a gente minimizar a temperatura, né, do banho, não usar buchas, esfregar a pele, atrito, esfoliantes, nada disso. A gente tem que tratar a pele modo bem delicado e trazer para ela a calmia de um bom hidratante. Ingesta adequada, hídrica, né? Ingerir a quantidade por dia, mas entender que a gente precisa também dessa hidratação de superfície. E a gente também que fazem esse papel de reparo da pele, né? E eu posso até citar que se você quer, se achar que é interessante, ou Pode depois citar. depois eu mando uma foto, você coloca nos stories, até mais interessante para eles, né? Sem interesse também, vou deixar esses hidratantes que eu considero que vão melhorar esse prurido que às vezes o paciente sente. É de uma intolerância mesmo, com quimioterápicos, é um efeito adverso, né? Mas a gente pode tentar melhorando essa qualidade da pele, essa hidratação e a barreira de proteção cutânea preservada, tá? Uma foto desses hidratantes que eu considero que seja o momento aí. E esse enrugamento da mão que ela citou, tem que avaliar também se tem a ver realmente com esse processo de sensibilidade que o quimioterápico traz ou de agressões externas também. A gente está num momento que a gente está lidando tanto com as mãos, com higiene de mãos, com álcool em gel. Então, tentar exatamente. Hidratar essas mãos, calçar luva para manusear produtos de limpeza, essas questões do dia a dia, que a gente tem que lembrar que nessa pele que está fragilizada ainda vai ser uma agressão maior. Então, pensar em bem feito no dia a dia e trazer bastante hidratação e proteção para a pele. Perfeito. E também o protetor solar, né, Fernanda? É importantíssimo. E assim, paciente que está fazendo quimioterapia não pode tomar sol, tá? Porque a quimioterapia, a maioria delas é fotossensível. Não são todas, tá? Mas pacientes que estão fazendo químio, aí conversa com o oncologista, porque o oncologista vai dizer se aquela é fotossensível ou não. Então pergunta para o oncologista se ele não falar. E paciente também que está fazendo radioterapia não pode tomar sol. Então, outra coisa importantíssima, além de tudo isso que a doutora Fernanda falou, é usar o protetor solar. E aí eu queria que a doutora Fernanda focasse um pouquinho nisso, sobre como é que aplica direito, quantas vezes por dia. Então, assim, os quimioterápicos eles podem gerar essa fotossensibilidade, né? Que, vamos dizer assim, o paciente pode ter até uma queimadura com uma mínima quantidade de sol que ele pegar diante do uso de um quimioterápico que traz essa sensibilidade, não é mesmo, Vivian? Sim. Puro solar mesmo, então é importantíssimo. O filtro de rotina em todas as áreas fotoexpostas, com fator de proteção solar acima de 50, tá? É importante que seja acima de 50, 50%. Nunca passa a quantidade que é testada in vitro quando aquele filtro solar sai do laboratório. Quando ele testa aquela fotoproteção solar de 30, e se testa numa camada muito generosa, que às vezes na prática nossa a gente não passa. Perfeito, né? Verdade. Sim. 50 para cima, que a gente já está com uma margem de segurança aí nessa proteção, tá? Uma camadinha generosa realmente, todas as áreas fotoexpostas, e reaplicar pelo menos 3 vezes ao dia. Coloca assim, após o almoço e no meio da tarde. E realmente a exposição direta ao sol, né? Isso é importante. E outra coisa, Fernanda, que eu digo para os pacientes, aqui a gente está na luz incandescente, né? E a luz incandescente também tem... É menos, mas tem, né? E tem algumas drogas que eu uso, tem alguns medicamentos que eu uso, os inibidores de tirosina quinase, são medicamentos da terapia alvo molecular,
que eles dão uma fotossensibilidade até um pouquinho maior que a químio. Então, até com essa luz incandescente, se o paciente não usa o protetor solar, ele às vezes tem fotossensibilidade. Para essas luzes incandescentes, a gente preconiza, às vezes, o uso do filtro solar com cor, Vivian. Ah, que legal, que ótimo. Esse, né? Ele vai ter um benefício para a radiação ultravioleta, que é do sol. Tá? O de urânio, que é o que dá aquela corzinha no filtro solar, Sim. para o bloqueio da luz visível. Muito legal isso. Então, para a luz visível, o filtro solar que tem uma pigmentação é interessante. Mas aí pode passar essa. Não é só no rosto, eu posso passar isso com pigmentação no colo, nos braços? Pode. A gente vai ter um pouquinho maior, às vezes, né, de sujar alguma coisa, alguma roupa e tudo, ter esse cuidado, mas para diante dessa especificidade que você disse, dessa que você faz, que realmente gera uma fotossensibilidade exuberante, aí realmente a gente pensa em filtro de cor, né? E aí, às vezes, até a proteção física mesmo com roupas, né? Para não ter que ser para grandes áreas. Né? Sim, perfeito. Não, incrível, perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho de unha, Fernanda. Por que as unhas também mudam durante a químio? Elas mudam de cor, às vezes elas ficam fracas, né? Elas descamam. Como a gente Aí a gente vai falar da unha e da cutícula junto, né? Vamos falar de tudo. Tá. Então, olha só. Comentamos que vamos dizer, as células que têm um metabolismo acelerado, elas vão sofrer com quimioterápico. E a matriz da unha tem esse processo, né? De replicação rápida, de mitose acelerada. Então, tal como o cabelo, ela também sofre um dano ali, vamos dizer, na região de formação da unha. E aí, a cada quimioterápico vai ter também uma forma de atuar sobre as unhas, não é isso, Vivian? Alguns vão gerar unicólise, que é o descolamento da unha. Sim. Outros vão gerar depressões, estabilidade. Cada um pelo seu mecanismo de ação, mas todos por estarem agindo nas células da matriz, nas células formadoras, né, da lâmina, né? Sim. E muitos quimioterápicos também, nessa topografia, eles geram processos inflamatórios, né, que a gente chama de paroníquia. Não sei se você vivencia isso muito, acho que sim, você tinha até comentado. Muito. Né? Ação na cutícula, né? Aquela área edemaciada, dolorida, às vezes avermelhada. E aí a gente tem que ter um cuidado específico com essa questão, né? Porque aquilo ali é porta de entrada, às vezes, para bactéria, para fungo. Então, a gente manter essa região bem seca. Tem algumas medicações, né, anti-inflamatórias à base de corticoide, antibióticos tópicos que a gente utiliza para minimizar essa reação inflamatória, né, infecções secundárias. E o cuidado ali com a área, de manter seco, porque quanto maior a umidade, mais é o processo inflamatório, né, e vamos dizer, proliferação de micro-organismos. Evitar agressão com produtos de limpeza, calçar luvas, né, o corte unhas, não tirar a cutícula, porque ela é muito importante. Sim. E o trauma ali nessa cutícula ainda vai somado ao dano pelo quimioterápico da paroníquia. Tem o granuloma piogênico, que é aquela carninha esponjosa que dá da unha também, que incide bastante, né, no tratamento quimioterápico. Sim. Ali, que fica aquela carninha esponjosa dolorosa, que também vai ser porta de entrada para infecções. Então, o manuseio das unhas, da cutícula, tem que ser muito delicado, né? Evitar cortes errados. O corte deve ser na unha em retidão, deve ser retinho, né? Na borda distal. Nunca entrar nas laterais e nunca tirar a cutícula, né? Nesse momento, para minimizar a paroníquia e o granuloma piogênico. Agora vamos responder algumas perguntas, Fernandes. Tem várias. Vamos então, lá. Tem uma paciente minha, Carolina. Ela tá falando que ela evita passar hidratante no rosto, ela faz químio, porque dá espinhas. Então, assim, o que a gente pode usar, né, durante o tratamento para espinhas? Para quem não pode passar hidratante no rosto e de repente tem a pele ressecada, mas passa o hidratante e dá espinha. E ela já tinha acne, você lembra dela? Ela já era uma paciente acneica, ela já, né? Porque assim, a gente tem que lembrar isso ela precisa contar aqui pra gente, que eu não lembro desse detalhe. Os quimioterápicos podem induzir uma erupção acneiforme, que a gente fala, né? Que é uma eclosão de reação adversa. Mas o paciente, pelo que eu estou entendendo da pergunta dela, ela já era uma paciente que tinha acne, né? Então, aí a gente vai tratar direcionado para acne, né? Tem vários graus de acne, né? Lesões de grau 1, onde a gente tem mais aqueles cravinhos, o grau 2, onde a gente já começa a ter reação inflamatória maior, com bolinhas vermelhas, com bolinhas de pus. Então, a gente vai ter que analisar qual seria o grau dela.
Corticoides não, desculpa, antibióticos tópicos, retinóicos, Uhum. né, da Uhum. ali na superfície para melhorar a textura, para controlar a umidade. E no caso da hidratação, precisa de ter um hidratante quem tem a pele oleosa, sim, né? E eu gosto muito, vou falar o nome de um hidratante que eu gosto para pele oleosa e acne, que é o Nutrel, balme suavizante. Depois a gente deixa lá também. Ele é um Vamos deixar balme, as fotos de tudo isso, porque eles vão ficar loucos para lembrar. né? Então, né, no caso dela, que ela quer uma hidratação e ela tem a pele oleosa, o Nutrel, balme suavizante, vai ajudar muito. Ele não vai aumentar a oleosidade, não vai induzir mais reação inflamatória da acne, vai melhorar a barreira de proteção da pele. Porque se a gente tiver com a Perfeito. pele muito sensibilizada, muito fragilizada, ressecada, de tanto ácido, sabonete abrasivo, isso tudo vai gerando mais inflamação, né? A gente entra num ciclo Uhum. vicioso. Sim, Ele tem que estar com a integridade feita por um bom hidratante. E esse que eu sugeri para ela. Mas o ideal perfeito. realmente não, né? Do padrão de acne dela e de tudo que tem que ser feito, tá? Ó, aí a gente vai entrar numa outra pergunta agora, de uma paciente minha também, e eu acho que essa pergunta a gente já pode pegar o gancho aí para os procedimentos de rejuvenescimento que os pacientes Ah, adoram, né? E a gente também. aham, Ela fala que ela tá com manchas na pele do rosto após o tratamento quimioterápico, né? sim. Algo que ela possa fazer, essa paciente minha especificamente, ela ainda tem que completar a quimioterapia, então falta ainda um tempinho. Existe Entendi. alguma coisa, eu não estou tão segura de liberar, por exemplo, procedimentos invasivos durante a quimio. Eu Claro. preferi esperar acabar. Mas vamos conversar como se ela já tivesse acabado, porque quando ela acabar, ela já sabe o que pode fazer. A gente tem vários tipos de mancha, né, na face. A gente pode ter melanoses solares, que são manchinhas que a gente vai né, adquirindo ao longo da vida, contínua ao sol. E a gente tem o famoso melasma, né, que são aquelas manchas, né, na região malar, na região da fronte, muito incidentes no sexo feminino, né, às vezes correlacionadas com os hormônios sexuais, uso de contraceptivos. Uhum. A gente tem que definir que padrão de mancha, né? O que é base de tudo isso é a fotoproteção rigorosa, né? E para esses casos de manchinhas na pele da face, é o filtro solar com cor, com fator de proteção acima de 50. Reaplicar ao longo do dia, né? Evitar a exposição frequente. E existem os clareadores, que eu acho que mesmo estando em químio, de repente um clareador mais suave para a gente poder finalizar Uhum. Dá para usar durante a quimio, o clareador não tem nenhum problema, né? tratamentos domiciliares mais leves, né? Sim, Com sim, mais suaves, que não gerem tanta agressão na epiderme, que não sim, façam tanta agressão, acho que seria interessante ela instituir sim, né? sim, Mas é complicado às vezes eu indicar qual aqui, entendeu? sim. Não, não dá, não. Não. Aí, né? Eu Então, acho assim, que o é filtro possível claro eu mando. saber que, por exemplo, durante a quimio é possível ela usar algum clareador mais durante a quimio. E que Sim, depois existem outros procedimentos que a gente até vai comentar aqui, mas a gente claro, não vai indicar especificamente. A gente vai falar o que existe, né? sem dúvida, claro, isso mesmo. Mas a base do tratamento de mancha é o tratamento domiciliar, sabe, Vivi? A gente considera os Uhum. adjuvantes, sabe? Então, a fotoproteção Uhum. pigmentante adequado vamos dizer, o pilar ali, a base de sustentação. A gente pode agregar ao longo, né, da evolução do tratamento, de acordo, né, com a profundidade da mancha, com a intensidade dela, a associação de técnicas, mas que vão ser Uhum. a base, que é o que eu falei aqui, tem que estar bem feita, né? E aí, o que seriam os coadjuvantes? Os peelings, né, que podem atuar ali na melanina, na renovação da epiderme. Tem alguns lasers que têm especificidade pelo melasma, a gente pode lançar a mão também, né? A luz Uhum. boa atuação nas melanoses solares, são as manchinhas do sol, mas realmente esses outros seriam no momento onde ela já estivesse em remissão, onde ela já tivesse, Uhum. né? Aí realmente pode Uhum. ser o básico bem feito e que é o mais importante, ela já vai estar Sim, estando aí no tratamento dela. perfeito, Tá? perfeito. É, com relação às unhas, ainda eu esqueci de te perguntar uma coisa e às vezes é importante. Às vezes o paciente, a gente nota que ele tem alteração ungueal, né, da unha durante a quimio, mas ele tem uma micose associada. E às vezes a gente percebe isso
E por isso que você falou, seria interessante que a gente encaminhasse o paciente para o dermatologista antes de começar, porque aí poderia ver se o paciente tem alguma micose prévia, ver couro cabeludo, mas como é tanta coisa, né? Tanta coisa para o paciente resolver, às vezes a gente não consegue. Sim. Mas como é que faz quando o paciente faz um diagnóstico de onychomicose durante o tratamento e eu sei que eu não vou poder usar os antifúngicos que a gente usa durante quando o paciente não está em tratamento, né? Porque ele é um pouquinho tóxico para o fígado. Aí como é que faz esse tratamento da micose? Aí vai ser medicação tópica, né? A gente pode Uhum, tópico no veículo de esmalte. Ele consegue uhum, uma lâmina e consegue pelo menos estabilizar o quadro até que a gente possa introduzir o cuidado oral, né? Entendendo que às vezes se for poucas unhas, uma extensão pequena dessa unha, só a medicação tópica vai ser o suficiente, né? É o que a perfeito. gente já faz, independente de estar fazendo uso de outra medicação ou não, né? A definição pelo paciente usar só o tópico ou a gente associar a medicação oral vai ser pela extensão, pelo número de unhas, Uhum, né? Mas mesmo que ele tenha várias unhas comprometidas e uma extensão muito grande, se a gente puder usar a medicação tópica pelo esmalte, a gente já segura aquele processo, né? A gente perfeito. evita alastre, que ele venha comprometer a região dos pés, que também já vai ficando fragilizada, a gente já vai tendo outras sensibilidades aí, né? Então é interessante realmente conter o processo da onificose, sim, durante a quimioterapia. Uhum, perfeito. É, tem uma pergunta aqui que perguntaram se é verdade que tem um estimulador de cílios que chama Latine. Foi uma pergunta que. Chama latice. É Latice? uma, ele é até um derivado, assim, como é que descobriu latice? Ela é uma prostaglandina que é utilizada para controle de glaucoma, né? Uhum. Um intraocular. Aí foi se observando que os pacientes que usavam aquele colírio começavam a ter cílios enormes, né? E Sim. aí começou a ser produzida uma concentração adequada para aplicação tópica na borda ciliar. Realmente ele é efetivo, ele estimula o crescimento durante o processo de uso. Tá. Interrompeu-se, o cílio regride um pouquinho novamente. Mas é interessante, sim. Quer dizer, tem que estar numa fase já de estabilidade, onde todos os cílios já cresceram, já estão íntegros. Uhum. Mesmo entendimento que a gente fez para os fios de cabelo, do couro cabeludo, Perfeito, tá? perfeito. E eu costumo dar essa liberação e dizer que o paciente está liberado para os procedimentos dermatológicos estéticos depois de mais ou menos 30 dias que ele terminou a quimioterapia. Porque aí a toxicidade já saiu do bulbo capilar, do cílio. A Sim, radioterapia, ela não interfere muito no crescimento de cabelo, exceto se o paciente estiver fazendo uma radioterapia do crânio. Mas se estiver fazendo da mama, ela não vai interferir. Então, durante a perfeito. radioterapia, o paciente pode fazer procedimentos estéticos faciais, por exemplo, não tem nenhum problema. Não tem Sim, nenhum tem problema. intervalos, vamos colocar assim? Oi? Nos intervalos entre os ciclos de químio, você já libera para os procedimentos, é isso? Pode, nos intervalos entre os ciclos de químio, isso quando o paciente vai tomar químio por mais tempo, que é aquele paciente que tem uma doença, de repente, com metástase, que eu vou ter que manter aquele tratamento por mais tempo. Então, Entendo. eu dou um intervalo maior entre uma químio e outra, para a paciente conseguir fazer os procedimentos estéticos dela, ficar feliz com a autoestima, ficar bonita. Mas aí eu Sim, dou um intervalinho maior. Por exemplo, ao invés de repetir a químio a cada 21 dias, eu repito a químio a cada 28. Eu dou um intervalo maior e nesse meio tempo eu encaixo aí o procedimento sim, estético. sim. Agora, naquele paciente que, por exemplo, ele está fazendo um protocolo curativo, que ele não vai ter que continuar, que ele tem data para acabar, que ele vai fazer durante 6 meses, aí eu Sim, peço para ele esperar um pouquinho. Eu concordo. peço para esperar um pouquinho. E aí, quando a mulher, por exemplo, tem câncer de mama, terminou o tratamento, aí terminou. Um mês depois, eu falo: ó, agora é hora de você ir no dermato. Aí Entendi. pode fazer os seus preenchimentos, pode fazer o botox, pode fazer, porque as mulheres se sentem, na verdade, diferentes depois que termina a quimio. Às vezes Entendi. elas estão um pouco mais inchadas pelo acúmulo de líquido do corticoide que a gente às vezes dá, então vai ter uma retenção de líquido. Às vezes Uhum. elas ganharam peso.
Às vezes, mesmo com a touca, tem um pouquinho ainda de queda de cabelo, de cílio. Então, eu acho extremamente importante, como parte fundamental da cura e do controle das doenças, manter a Aham, autoestima. Então, claro. uma das primeiras coisas que eu faço depois que terminou a químio é essa questão da autoestima. Então, eu vejo como é que está a paciente, e isso ajuda muito, né? Sem Isso dúvida. ajuda muito na autoestima. Até você tem uma paciente, né, que você faz isso entre as químios, não é isso? Você tem sim. Ela tem um quadro crônico, né? Então ela já faz essa quimioterapia, não sei como é que vocês falam, mas uma quimioterapia para tentar um controle, né? Uma estabilidade Uhum, é isso mesmo. ativa, né? Então ela tem a liberação realmente da oncologista dela, nos intervalos da quimio, a gente se vê e a gente vai cuidando. E ela sai lá muito mais animada, muito mais feliz, de bem com ela mesma. Porque Sim, esse autocuidado, esse momento para ela investir nela, né? Mesmo sim, só num procedimento estético, né? Investir nela no autoconhecimento, em fazer o que gosta, carinho em se olhar, não é isso? Isso vai trazer sim, muito mais resultado para o tratamento, né? O bem-estar, não muito, é isso? É, muito porque é mais. tudo isso, né, Vivian? Então, se o paciente puder estar tentando linkar tudo isso, se refazer, se redescobrir, se reinventar, nesse momento de tantas mudanças, é extremamente importante, né? Principalmente porque a nossa visão do câncer tem que mudar. Hoje Sim. em dia, a gente tem tantos remédios novos, tantas drogas novas, terapia-alvo molecular, e a gente tem transformado as doenças que antes eram chamadas de fatais, sentenças de morte, em doenças crônicas. Então, hoje eu comparo muito um paciente que tem um câncer de mama metastático, por exemplo, com hipertensão e um diabetes. A pessoa Certo. vai tomar remédio a vida toda? Ela vai, mas ela vai conseguir ter uma vida normal. Então isso faz parte, ela se olhar no espelho e se sentir bonita, isso vai ajudar no tratamento, porque ela Sim, vai produzir os hormônios da felicidade, que a gente fala, né? Serotonina, dopamina, entre outros. E isso vai perfeito. ajudar o sistema imunológico dela a funcionar e vai ajudar o tratamento a funcionar. Então, eu não acredito que a cura de um câncer ou um controle do câncer está somente ligada à quimioterapia e terapia-alvo. Ela envolve essa conexão mental e com a autoimagem, né? Com certeza. E é isso que eu te falei no começo, como eu admiro o seu trabalho, Sim, por essa visão, né? Você consegue entender sim, a idade do ser humano e aborda tudo isso no seu tratamento, né? Daí tantos casos sim, que vive. sim. Isso faz muita diferença, né? Isso faz Perfeito. muita diferença. Agora vamos para a parte então dos tratamentos de rejuvenescimento, dos Sim. preenchedores. Qual que é a diferença entre um e outro? Conta Então, pra gente aí, Fernanda. começar com aquela duplinha básica, né? Que muitas vezes é a que gera dúvida nos pacientes e são mais divulgadas, né? A gente fala muito da toxina botulínica e do ácido hialurônico, não é isso? Já ouviu falar deles, né, Vivian? Perfeito, eu já fiz, inclusive. Eles nos ajudam bastante. Então, a diferença é essa básica. A toxina botulínica ela vai atuar na musculatura da face. Ela vai relaxar a nossa mímica, vai dar uma sensação de leveza para a nossa fisionomia, né? A maioria dos músculos do nosso rosto, eles têm um efeito depressor, né? Eles vão jogando toda a nossa fisionomia para baixo, vão abaixando o nosso supercílio, né? Eles vão abaixando o canto da nossa boca, eles vão favorecendo a perda do nosso contorno facial. Então, se a gente puder tratar e relaxar essa musculatura, a gente vai conseguir um resultado interessante na prevenção do envelhecimento. A gente não considera atualmente a toxina botulínica só um tratamento pontual de relaxamento e de tratamento das linhas de expressão. A gente considera ela também um tratamento a longo prazo, porque a gente está prevenindo esse processo de derretimento facial, na medida que a gente vai Uhum. frequência, né? O ácido hialurônico já seria um reparador de volume, de áreas de perda, né? A gente envelhece também porque a gente perde estrutura óssea do rosto, os coxins de gordura, né? A densidade da nossa derme. E aí é com o ácido hialurônico que a gente vai conseguindo resgatar essas sustentações do rosto. Então, Uhum. faz um suporte na maçã do rosto, que a gente preenche uma olheira, que a gente preenche um lábio, né? Muitas vezes, para uma paciente, às vezes, num pós-quimioterapia, o que seria, né, interessante, assim, no momento de liberação, né? Relaxar essa região muscular, que às Sim, vezes vai ficar essa, né, contraída ao longo do sim. desgaste, e alguns pontos que vão trazer feminilidade para o rosto. Essa Olha, sustentação
maçã, a região do lábio, são áreas que trazem e que vão melhorar, que vão interferir nessa autoestima. Mas, logicamente, que essa indicação vai ser feita diante da necessidade, né? Cada paciente vai ter uma indicação Sim, a sim. partir mais facial, né? Mas, grosso modo, são essas duas, essa duplinha muito querida aí, que muitas vezes é confundida. Acha que vai aumentar o volume do lábio aplicando botox no lábio. E não é isso, né? A gente, com botox, a gente relaxa a musculatura, a gente não aumenta volumes, Sim. né? Certo? E de quanto em quanto tempo tem que avaliar para o preenchedor? A cada quanto tempo tem que aplicar? E o Botox, quanto tempo ele dura? Essas perguntas comuns, né, que a gente costuma receber. Sim, então, ó, a toxina botulínica, ela vai ter uma média de 4 meses de duração, né? O músculo começa a resgatar sua força por volta do 4 mês. Com 6 meses, a gente vê realmente que o efeito já se foi. Mas ficou aquela memória de relaxamento do músculo, né? Que eu te falei que vai tratando a longo prazo, vai melhorando. Uhum. Isso fica. Na medida que a gente vai fazendo seriado, a gente ainda consegue consagrar ainda mais essa permanência, né? O Uhum. durabilidade maior. E de acordo com o tipo de hialurônico que a gente vai aplicar, isso vai mudar também. O tipo que eu digo é o Uhum. tipo de resistência dele. A gente tem ácidos hialurônicos para sustentação do rosto, ácido hialurônico para aplicação mais superficial, que é para a gente ter um refinamento. Então, esses que são mais profundos para sustentação, a gente pode ter uma durabilidade próxima de 18 meses. Se a gente Nossa! Muito sim, tempo. é isso que a gente aplica mais superficiais, vão variar de 9 a 12 meses. Vai depender Uhum. da gel, do nível que a gente aplicou, da técnica que a gente utilizou, né? Tudo isso vai interferir aí também na durabilidade do produto, né? Se o Uhum. paciente, né? Se o paciente não é fumante, se ele Sim. cuida da pele, tudo isso vai também refletir ali na durabilidade desses procedimentos, né? Uhum. E tem Certo? outra coisa, né, Fernanda? Esses são os procedimentos que você faz no seu consultório, invasivos. Mas tem procedimentos também, cremes, tem sérums, tem várias coisas que você vai passar para o paciente usar em casa. E se ele usar Sem dúvida. direitinho esse produto em casa, eu acredito que ele vai aumentar essa durabilidade desse procedimento que vai fazer no consultório. Dessa pele, essa pele vai ficar com uma densidade melhor, ela vai ficar mais resistente à força da musculatura. Se eu tenho uma pele muito fina, desidratada, que não está fotoprotegida, ela vai mais facilmente ser quebrada pela força do músculo, por esse movimento da mímica. Agora, se ela Uhum. usa um produto tópico adequado para o padrão de pele dele, para a necessidade da faixa etária, sem dúvida que a gente vai prolongar também o resultado dos procedimentos que a gente faz no consultório. É uma casadinha. É o Sim. cuidado faz em casa, os hábitos de vida, né? E o procedimento que a gente pode entregar, né? Para ir ainda trazendo mais resultado para esse rejuvenescimento. Esses dias eu estava olhando um vídeo seu no seu canal do Instagram. Aliás, fala para o pessoal qual que é o seu canal do Instagram para eles te seguirem. Aí daqui a pouco eu complemento a pergunta. Fala aí qual é o seu canal, Fernanda. É doutora Fernanda Matias, underline dermato. Lá eu Pronto. falo coisas Olha, realmente sobre a prática, sobre técnicas que eu emprego, as tecnologias que eu utilizo. E é bom, né, a gente estabelecer esse link aqui, né? Eu acho que isso, ainda mais agora na pandemia, eu aumentei muito a minha exposição por lá, porque às vezes, né, sentindo essa necessidade de um contato mais próximo, né? As mídias, né? sim, O virtual começou a ficar muito, ainda mais forte do que antes, né? sim. E a gente, né, Vivian? Veja bem nós duas. Quanto tempo que a gente não se fala? Não é não? Aí tem que falar na live. Muito É bom, muito engraçado, mas é verdade. isso aí. Eu tinha umas dúvidas também para perguntar para você, sabe? Principalmente sobre o câncer de mama. Posso voltar Pode nesse assunto? perguntar, ficar à vontade. Acaba, né? Nós mulheres, a gente quer se prevenir, né? A gente, às vezes, é um câncer que a gente tem mais receio, mais medo, né? E eu queria que você falasse pra gente também quais são os fatores de risco para o câncer de mama. A gente sempre escuta algumas coisas, às vezes a gente ouve falar que o anticoncepcional pode aumentar a incidência. Isso é verdade, Vivian? Ou não? Ó, Não tem verdade. Me primeiro eu conta. vou falar sobre os fatores O que de a gente risco, pode depois eu. fazer de Pronto. melhorar os hábitos para que a gente possa prevenir, né? Um câncer de mama. A gente sabe que o câncer de mama ele está ligado ao sedentarismo, né? À inatividade física. Ele está Sim. ligado à dieta, essa dieta ocidental que a gente tem, muito rica em gorduras saturadas, muito rica em carnes vermelhas, então a dieta.
Outra coisa, o tabagismo, ele está relacionado a qualquer tipo de câncer. O câncer de mama, especificamente, ele está relacionado também ao excesso de ingestão de álcool, tá? Ele está Entendi. relacionado também à genética. 5 a 10% dos tumores de mama, eles estão relacionados a mutações gênicas, mas então são a minoria, né? 90% deles, a gente tem causas que a gente evitáveis, que a gente Evitar. chama. Porque se a gente tiver uma boa alimentação, e hoje o que a gente tem aí de mais evidência de uma alimentação protetora é a dieta mediterrânea. Tem muitos trabalhos dizendo a favor da dieta mediterrânea. Se a gente faz atividade física de 105, no mínimo 150 minutos por semana, a gente também se protege. E outras coisas também estão linkadas ao estresse, porque pessoas que vivem um ritmo de estresse crônico, eles vão produzir cortisol, e esse cortisol vai diminuir a minha imunidade e vai causar uma alteração epigenética, que a gente fala. Essas alterações epigenéticas, que são alterações causadas no nosso gene pelos nossos hábitos externos, elas são responsáveis por 90% dos cânceres. E aqui eu não estou falando só de câncer de mama. Então, se eu pudesse dar um conselho, como é que você se protege do câncer de mama? Mantenha-se no peso ideal, faça atividade física, evite bebidas alcoólicas em excesso, suspenda o tabagismo, mantenha uma mente saudável, que tire você daquele estresse crônico. Com relação à obesidade... Agora, Ué? preocupada, é muita coisa que a gente tem que fazer. Muitas coisas que é a nossa parte, né? E que a gente sabe que é o nosso hábito de vida que pode levar a uma mutação epigenética no nosso gene. É o nosso hábito de vida. E como a nossa rotina atual nos puxa para essa qualidade de vida que você está pregando, que você está nos informando, que é importante. Porque a gente vai passando por cima disso que é tão básico, né? Se alimentar bem, praticar atividade física, se manter no peso adequado, né? Não ficar estressado. E tudo hoje no mundo atual nos leva contra isso, né? A gente tem que rever muita coisa, né? Se voltar para pensar nesse básico, né? Muitas vezes a gente está deixando de fazer, né? Muita coisa, porque a gente faz um boom hormonal, né? Quando a gente fica no estresse crônico. Porque estressado todo mundo vai ficar, né? Nós somos seres inferiores ainda, a gente não consegue ser como o Buda, né? Não é? O problema é o estresse crônico. É esse estresse crônico que é o que vai prejudicar. E por isso que eu falo que essas práticas integrativas vão ajudar muito. A meditação, a atividade física vai ajudar no estresse, terapias, enfim, tudo isso vai contribuir, né? Ótimo. E a gente sabe, então, que 10% só dos cânceres estão relacionados de mama, estão relacionados à mutação genética. Os outros 90% são causas que a gente consegue mudar. Nossa, os outros 90%. Sim. Né? E aqui eu digo, não se culpe se você tem um câncer, se você for diagnosticado com câncer. Não tente falar, mas eu tô com câncer porque eu tive isso. Aqui são fatores que podem, mas vamos pensar de agora para frente. Não dá para mudar o passado. Então não fica se culpando. Ah, nossa, se eu não tivesse feito isso, eu não teria tido câncer. Não, gente, por favor. Né? Agregar. Aqui a gente está falando daqui para frente. Então, você teve um câncer de mama, vamos cuidar de agora para frente. Então, pratique atividade física, tenha uma dieta adequada, faça essas coisas, tá valendo. Então, esquece um pouco o passado, não se culpe, não se cobre tanto. Mas quando eu pego um paciente, por exemplo, que vai fazer um tratamento oncológico, eu preciso orientar ele sobre isso. Porque se eu só prescrever aquilo e não disser que a obesidade vai fazer produzir hormônio e eu posso alimentar, entre aspas, aquele câncer e eu ter um tratamento que vai funcionar menos, eu não estou fazendo a minha parte. Então, eu preciso falar de peso, eu preciso falar de estresse, de tudo, né? Claro, com certeza. E com relação ao anticoncepcional que você me perguntou, os anticoncepcionais do passado... Aqueles que usavam doses altas de estradiol, principalmente a gente tem alguns aqui, Diane, esses, a gente sabe que sim, eles tinham relação com, foi comprovada a relação com câncer naqueles com alta dose de estrogênio. Hoje em dia, a gente tem os anticoncepcionais com dose mínima de estrogênio. Então, não tem uma relação direta do anticoncepcional com a causa do câncer.
Sim, Porém, naquela paciente, por exemplo, que tem uma mutação genética que predispõe ao câncer, mas ela não teve câncer. Ela descobriu que na família dela tem, aí ela fez o teste e ela é mutada. Eu não recomendo que use anticoncepcional, porque essa paciente ela já perfeito. tem uma chance maior de desenvolver um câncer de mama, então eu não recomendo, Pô, tá? Né? Mas aham. naquela paciente que não tem uma história familiar ou mutação genética, o anticoncepcional não vai ser culpado pelo Por câncer. Então, se você desenvolveu um câncer e você usava o anticoncepcional, não tinha mutação, e não foi essa a causa, tá? Entendi. Não foi. Joia. Muito bom. São dúvidas que às vezes, né, a gente fica e é bom ter essa orientação do especialista. Muito bom. Adorei. Sim. E outra coisa, me perguntaram esses dias, quem me perguntou sobre se a gente podia fazer quimioterapia em mulheres grávidas, que tinha gente que não sabia que a gente fazia quimioterapia em mulheres grávidas. Foi Sim. uma dúvida que me perguntaram. E Que uma pessoa ficou surpresa, nossa, mas pode? O bebê aguenta a quimioterapia? E específico, sim, né? algumas vezes a gente descobre o câncer de mama durante a gestação, exatamente por essa tempestade hormonal do organismo da mulher, né? Perfeito. E aí, então, agora eu vou para minha pergunta. Aí eu Fala. tava falando do seu Instagram, né, tal, e aí eu vi um vídeo seu lá e eu Ah, achei perfeito aquele vídeo. Você falava assim: o paciente chega aqui no meu consultório, mas ele quer fazer algum procedimento, algum preenchedor e tal, mas a gente tem que ver a qualidade dessa pele. Então, você sim. explicou isso muito bem no vídeo. Eu queria que você explicasse isso aqui pro pessoal. A gente chama isso de análise facial, Vivian. Né? Isso. Chega, muitas vezes ele traz uma queixa, mas a gente tem que orientar para ele aonde é que está a real necessidade dele. Né? Muitas vezes ele chega para mim questionando do bigode chinês, mas eu tenho que explicar para ele qual que é a base da questão ali, aonde que eu tenho que atuar para minimizar um pouco aquele desconforto dele. E o primeiro pilar da análise é a qualidade da pele, como você citou. Né? Então a gente vai avaliar como está a textura, se ele tem alguma doença inflamatória, né? A acne, a rosácea, como é que está o padrão vascular dessa pele, se ele tem alguma cicatriz. Então é mandatório para um resultado elegante, um resultado bonito da nossa intervenção, que a superfície da pele esteja adequadamente tratada. Né? E aí, para isso, a Uhum. gente vai utilizar os cuidados domiciliares, igual a gente já conversou, a gente vai utilizar as tecnologias à base de laser, que vão atuar na textura, que a gente resurface, a gente faz uma troca da pele, né? Seguindo para nessa análise, a gente vai avaliar o formato do rosto desse paciente. A gente tem padrões, né, do rosto, né, o rosto redondo, o rosto oval, o rosto quadrado, né, o rosto em formato de coração. E quando a gente está analisando esse formato, a gente está avaliando a estrutura do crânio desse paciente. E a gente conhecendo a estrutura, a gente vai saber onde esse paciente tem mais fragilidade nesse crânio, para onde ele vai envelhecer mais, e a gente pode Uhum. intervir nas áreas de delicadeza, né? E evitar o envelhecimento, né? Sabendo aonde a gente vai atuar a partir do formato do rosto do paciente, né? Avaliar a simetria do Isso rosto, é incrível. terços no rosto, a gente distribui o rosto horizontalmente em 3 partes, né? Esse terço superior, o Uhum. terço superior, a gente tem que buscar um certo equilíbrio entre esses terços. Eles não têm que ser plenamente iguais, mas eles têm que ser equilibrados para a gente ter harmonia, né? Trazer um rosto leve, embelezado. E os quintos faciais também têm que ser criados, né? Dividindo o nosso meio, mais uma divisão e mais outra divisão. Aqui a gente tem 5 partes do rosto. Tentar um equilíbrio entre essas partes também vai ser interessante, né? Nada que a gente tem que ter Uhum. todos os lados, todos os quintos, todos os terços. Não é isso que a gente busca. A gente busca um equilíbrio, né? Nossa face não é plenamente simétrica, não é isso que é o belo, né? É Uhum. harmonia. E em última instância, a gente faz a análise da dinâmica muscular, né? Todas essas avaliações eu fiz com o paciente em repouso, depois eu peço para os movimentos da mímica facial, e é onde a gente observar que ele tem uma maior força, onde ele está trazendo vamos dizer, uma compensação, a gente vai relaxar com o uso da toxina botulínica, para minimizar o processo de envelhecimento também. Né? Tudo dentro de uma organização de raciocínio aí, né?
Você consegue, com a toxina botulínica, Fernanda, diminuir um pouco, por exemplo, pacientes que são sequelados de AVC ou de paralisia facial? Dá para reduzir um pouco? Quando o paciente tem uma paralisia facial de um lado, né, como se o lado que não foi prejudicado pelo processo, ele ficasse hiperativado. Ele não tem o opositor dele, né? Então ele fica trabalhando de modo exagerado. Então a gente tem que tentar relaxar esse lado que está hiperativado. Na realidade, a gente aplica no lado hiperativo, não no lado que, né, que já está afetado pelo processo ou de outras questões, né? Então a gente tenta relaxar esse lado hiperativo para a gente trazer mais leveza para a fisionomia, diminuir um pouco essas assimetrias. A toxina faz assim. Hoje em dia a gente aborda também com ácido hialurônico para a gente trazer uma, vamos dizer assim, a gente chama de miomodulação. A gente acalma aquele músculo que está hiperexcitado ali pela falta do opositor dele com o ácido hialurônico aplicado em pontos estratégicos ali, tá? Como, vamos dizer, uma roldana ali em cima daquele músculo para ele trabalhar, ou embaixo, para ele trabalhar de um modo mais sutil, mais leve. Né? Então, com essas duas ferramentas, tem um bom resultado aí, nas assimetrias facial. Teve uma pergunta, Fernanda, lá no meu Insta dessa live, mas não aqui agora, uma moça que perguntou que ela falou que ela tá começando a quimioterapia, tá fazendo químio, e que ela tem sardas, e que as sardas pioraram muito durante a quimioterapia. Eu nunca tive mas você já vivenciou isso, de sardas piorarem durante a químio? Os quimioterápicos, né, cada um no seu grau de intensidade, eles podem induzir hiperpigmentação da pele, da unha. E o paciente já tem uma área ali com um aumento dos melanócitos. O que é a sarda, né? Ali a camada basal, ela tá com um melanócito mais ativo e até um aumento de número. Então, esse melanócito, ele vai ser estimulado. E aí, realmente, a gente pode ter escurecimento de manchas prévias, sim. Né? Então, é interessante que ela use bastante o filtro solar, né? Para a gente minimizar um pouco esse estímulo, né? Fotossensibilidade também que o quimioterápico traz e que vai acarretar em hiperpigmentação. A hiperpigmentação pode não estar sendo induzida por luz, né? No caso do uso do quimioterápico, é por um aumento da atividade endógena ali do melanócito. Mas se a gente ainda estimular com a luminosidade, a gente ainda vai incorrer em piora. Né? Então, o que ela tem no momento a fazer é usar o fotoprotetor, para a gente não ter esse outro estímulo externo. E pode usar um clareador também, que você comentou antes, né? Durante a químio. Estabilidade. Domiciliar, né? A gente tentando organizar. Minimizar um pouco. Entender que está vindo de dentro, né? Esse estímulo, né? Do que, né? Sim. Não, perfeito. Vamos ver o que eu quero. O pessoal tá quietinho agora. Não estão querendo perguntar mais nada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vê aí. Vou ver. Não tem mais pergunta. Então, eu vou perguntar então sobre aquele Skin Buster que chama. É Skin Buster mesmo que fala? Isso. No lábio, explica pra gente como é que é isso. Skin Booster é um hialurônico que ele não tem crosslink. O que é crosslink? São partículas que são utilizadas para deixar esse ácido hialurônico mais firme, mais grosso. E aí a gente, quando ele está com esse crosslink, a gente usa ele para preencher, para volumizar. Tá? O Skin Booster, ele tem um crosslink muito leve, tá? É só para manter um pouco a integridade ali das partículas. Então, ele é utilizado para hidratar a pele, para a gente trazer mais viço, tá? Trazer um pouco mais de água para o tecido, né? E esse tecido estando mais hidratado, com mais moléculas de ácido hialurônico e de água, ele vai estar, vamos dizer assim, mais esticadinho, mais iluminado, com mais viço. Então, é para isso que a gente usa o Skin Booster. Ele pode ser utilizado no lábio para dar um efeito que a gente chama de gloss. Né? Na medida que o lábio fica um pouquinho mais distendido, a gente tira aquelas microfissuras, né? A gente dá esse efeito de gloss no lábio, tá? Mas a gente pode utilizar ele de expressão na área dos olhos, né? Ele é bem versátil, a gente tem um leque muito grande de atuação para ele. Mas no lábio a gente chama ele de efeito gloss quando a gente utiliza. Tem um resultado bem bonito. Ó, o pessoal agora que tá acabando a live, eles se empolgaram nas perguntas, mas ó, faltam 1 minuto e 13 e a gente vai começar as despedidas agora. Então, as perguntas que a gente não conseguiu responder, deixem nos comentários, né? Sigam a doutora Fernanda. A doutora Fernanda, fala onde é que é o seu endereço do Instagram para o pessoal te seguir. Fala de novo.
Doutora Fernanda Matias, _ dermato. Pronto. Vai ser Então, o que qualquer... a gente não conseguiu responder, e a doutora Fernanda vai postar também lá no Insta dela, no Stories, os cremes que a gente comentou aqui, tá? Para Sim, vocês terem uma ideia. Tá uma pergunta, bom? uma perguntinha aí, só ver se a gente consegue responder. Do filtro solar no paciente oncológico, às vezes é melhor a gente utilizar o filtro solar mineral, o filtro solar físico, do que o químico, nesse momento, para a gente diminuir um pouco a chance de uma sensibilidade. Então, um filtro solar com fatores físicos de proteção, tá? Isso Não, é legal. deixa pra gente um também de exemplo lá no seu Insta, Fernanda, lá no Story, que eu acho que vai ser legal. Aquele que você falou também com pigmento, qual que de repente seria legal. Deixa Maravilha. uns hidratantes, uns filtros que seria bom para o paciente saber. Eu acho que vai ser legal. Perfeito.